Já parou para pensar o que faria se uma guerra começasse amanhã? À primeira vista parece exagero. Afinal, viver em países como Irlanda, Portugal ou França passa a sensação de segurança total. Mas o mundo mudou. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, vimos a guerra voltar para o território europeu. A Europa está inaugurando uma nova era de corrida armamentista, de olho tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, China e Taiwan vivem em tensão constante. As forças chinesas estão aumentando o poder do exército para uma possível invasão a Taiwan. E o Oriente Médio atravessa conflitos no nível mais alto das últimas décadas. O exército de Israel iniciou hoje uma ofensiva contra a cidade de Gaza. Mais de 100 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Tudo isso mostra que entramos num período de instabilidade global. E a pergunta inevitável é: será que isso poderia chegar também à Europa Ocidental? A chance pode ser pequena, mas existe. A guerra na Ucrânia já afetou países vizinhos e alianças como a OTAN e a União Europeia colocam Portugal, França e até mesmo a Irlanda em algum risco, seja de envolvimento direto ou de ataques indiretos, como os cyberataques. É exatamente por isso que esse assunto precisa ser falado agora. Porque se um dia esse cenário extremo acontecer, a pergunta não vai ser mais "e se acontecer?", mas sim "o que eu faço agora?". O cenário geopolítico global de hoje é marcado por instabilidade crescente, rivalidades entre grandes potências e uma série de conflitos ativos que criam um efeito dominó em outras regiões do mundo. Para entender o risco real de uma nova guerra em escala global, é importante olhar para os principais focos de tensão. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Europa voltou a presenciar uma guerra tradicional em seu território. A guerra não ficou restrita apenas à Ucrânia. Ataques atingiram regiões próximas da Polônia e países como Alemanha, França e Reino Unido passaram a enviar armamentos e apoio direto à Ucrânia. A Rússia, por sua vez, já ameaçou países da OTAN e tem testes de mísseis próximos de fronteiras sensíveis. Esse conflito reacendeu o medo de um confronto direto entre a Rússia e o Ocidente. A China considera Taiwan uma província rebelde e tem ampliado sua presença militar na região, com exercícios que simulam bloqueios e invasões. Em resposta, os Estados Unidos aumentaram seu apoio a Taiwan, inclusive com venda de armas e presença naval. Especialistas apontam que, caso a China invada Taiwan, os Estados Unidos e seus aliados seriam pressionados a intervir, o que poderia desencadear um conflito entre duas superpotências. O conflito entre Israel e grupos como Hamas e Hezbollah se intensificou nos últimos anos, com ataques diretos entre Israel e o Irã. Esse é um conflito que já extrapolou fronteiras e envolveu outras potências indiretamente. Além disso, é uma região com histórico de guerras prolongadas e imprevisíveis, que frequentemente servem como palco de disputas indiretas entre grandes potências. Nos últimos anos, vimos o fortalecimento de regimes autoritários e o surgimento de blocos rivais ao Ocidente, como a aproximação entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Esses países têm feito exercícios conjuntos e promovido uma agenda comum contra os Estados Unidos e a OTAN. Isso reforça a ideia de que estamos voltando para um mundo dividido em blocos, algo que historicamente precede grandes guerras. Além dos confrontos tradicionais, o mundo vive uma guerra silenciosa no campo digital. Cyberataques a infraestruturas críticas, sabotagens, campanhas de desinformação e ataques econômicos fazem parte de uma nova forma de conflito, que pode ser o estopim de confrontos armados. Relatórios como o Global Risks Report 2025 do Fórum Econômico Mundial colocam os conflitos armados entre os maiores riscos imediatos para os próximos anos. Líderes europeus como Donald Tusk já disseram publicamente que estamos vivendo o momento mais perigoso desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é o pano de fundo global em que vivemos hoje. Uma realidade onde os conflitos locais não ficam mais contidos, onde fronteiras não seguram mais as consequências de uma guerra e onde morar fora do seu país de origem, por mais seguro que pareça, não te coloca automaticamente fora de perigo. Nem toda emergência é uma guerra total, mas, para quem mora fora do Brasil, especialmente na Europa, é importante entender que existem diferentes tipos de crise que exigem respostas rápidas, e que o impacto sobre imigrantes pode ser ainda maior do que sobre cidadãos nativos.
Uma emergência pessoal pode ser a perda de um familiar, um problema de saúde ou uma crise financeira. É grave, mas você tem algum controle e tempo de reação. Já uma emergência coletiva, como um ataque, uma guerra, colapso político ou desastre ambiental, muda as regras do jogo. Voos podem ser cancelados, fronteiras fechadas e sistemas de comunicação bloqueados. Sua liberdade de movimento e acesso a recursos pode desaparecer em poucas horas. Quem mora fora do país enfrenta barreiras adicionais. Numa situação de caos, você pode não entender instruções urgentes do governo local. Sem família por perto, você depende de amigos, grupos de WhatsApp ou da comunidade. Se você está com visto temporário ou vencido, sua situação pode ser ignorada ou despriorizada. Muitas vezes, redes de internet e telefone são cortadas, fazendo você depender de meios de comunicação tradicionais, como rádio e TV. Em crises, os governos priorizam seus próprios cidadãos. Se você tem apenas visto de trabalho ou estudante, pode não ser incluído em programas de evacuação ou ajuda financeira. Em guerras, é comum que governos limitem a saída dos cidadãos, especialmente os do sexo masculino e idade militar. Frotas aéreas podem parar de operar. Voos comerciais desaparecem e a saída só é possível por terra ou por resgate governamental. Países vizinhos podem fechar fronteiras para evitar sobrecarga ou entrada de refugiados. Muitas vezes, a janela para sair de um país em crise é de 24 a 48 horas. Depois disso, a situação pode se deteriorar rapidamente. Por isso, não é a guerra que te impede de sair, é a demora em reagir. Quem está preparado consegue tomar decisões rápidas. Quem espera o aviso oficial geralmente fica para trás. Nem todo brasileiro vivendo fora do país está na mesma situação. E, em caso de guerra ou uma crise grave, o seu status migratório e tipo de cidadania vão determinar diretamente quais são os seus direitos, riscos e opções. Brasileiros com visto de estudante ou trabalho não são cidadãos do país onde vivem, estão sob permissão temporária. Esses cidadãos podem ser despriorizados em evacuações. Em caso de colapso institucional, vistos podem ser suspensos. Sem cidadania local, não tem acesso automático a sistemas de saúde pública ou assistência estatal em tempos de crise. É recomendado estar com o passaporte brasileiro em dia e se registrar no consulado brasileiro local. Você tem que ter um plano próprio de saída, sem depender do país de residência. Brasileiros com cidadania europeia, por exemplo, italiana, portuguesa e espanhola. Nesse caso, eles são cidadãos da União Europeia, com os mesmos deveres legais de um nativo. Apesar de muitas vantagens em tempos normais, essas pessoas têm alguns riscos. Por exemplo, podem ser convocados para obrigações civis ou militares, dependendo da legislação vigente. Em tempos de guerra, o país pode ignorar sua nacionalidade brasileira e tratá-lo apenas como cidadão local. Esses cidadãos têm a dificuldade de proteção diplomática por parte do Brasil dentro do território europeu. Quais são as recomendações para essa galera? Você tem que estudar as leis do país em caso de guerra, como funciona a convocação, a mobilização e tudo mais. Tenha a documentação que comprove vínculos com o Brasil, se quiser tentar ser tratado como cidadão brasileiro em situações específicas. Você tem que entender que a dupla cidadania pode complicar e não facilitar em cenários extremos. Brasileiros naturalizados no país onde vivem, por exemplo, brasileiros com cidadania irlandesa. Você tem um status de cidadão pleno, com todos os direitos e deveres. E quais são os riscos disso? Podem ser chamados a colaborar com o governo em emergências. Em países com serviço militar obrigatório, em caso de guerra, a convocação pode incluir naturalizados também. Bom, ponto positivo é que países como a Irlanda não têm serviço militar obrigatório. O risco de convocação é baixo, mas em crises humanitárias pode haver pedidos de participação civil. Brasileiros em situação irregular, por exemplo, com visto vencido ou imigração informal ou ilegal. Essas pessoas estão no país sem autorização legal, então tem alguns riscos. Por exemplo, a dificuldade de acesso a qualquer tipo de assistência oficial. Então você tem um risco de detenção ou deportação durante operações emergenciais. E pode ter a dificuldade de sair do país por vias regulares. Se você puder, regularize a sua situação o quanto antes. E mantenha contato com o consulado do Brasil, mesmo em situação irregular. Em emergências, eles podem oferecer algum tipo de apoio. Então vocês viram que tem muitas pessoas de diferentes status e diferentes nacionalidades que podem estar vivendo num terceiro país. Essa classificação é essencial porque em tempos de paz, a maioria dessas diferenças passa despercebida.
Mas, numa crise, elas determinam quem pode sair, quem pode ser convocado e quem recebe ajuda e, além disso, quem fica vulnerável. A Comissão Europeia recomenda que cada cidadão tenha um kit de emergência para durar ao menos 72 horas, com suprimentos e ferramentas básicas. Isso faz parte da nova estratégia da União que visa preparar a população para crises de todos os tipos, de desastres naturais a ataques. Ter esse kit é adotar uma mentalidade de estar pronto para tudo. Tenha sempre à mão, tanto em formato físico quanto digital, seus documentos principais, passaporte brasileiro válido e título de residência, como o IRP na Irlanda ou autorização em Portugal, além de comprovantes de residência, seguro-saúde, receitas e instruções de contato. Mantenha tudo atualizado e acessível. Mantenha um fundo de emergência que cubra pelo menos 3 meses de despesas, de preferência em bancos dentro da União Europeia. Lembre-se, depósitos de até 100 mil euros são garantidos pelos sistemas nacionais. E tenha sempre dinheiro em espécie, para garantir liquidez imediata, se redes elétricas ou pagamentos eletrônicos falharem. Você deve ter visto que, no ano de 2025, a Espanha e Portugal passaram por um apagão e pessoas que tiveram cash conseguiram se virar naquele momento. Defina um ponto de encontro dentro da cidade e um contato fora da área, caso redes fiquem fora do ar. Trace rotas alternativas até aeroportos, portos ou abrigos civis, como os indicados pela Proteção Civil em Portugal ou as diretrizes aqui do governo da Irlanda. Estabeleça gatilhos claros para evacuar, como um alerta oficial ou fechamento de serviços essenciais. Utilize os canais oficiais, o Portal Consular do Itamaraty e o Núcleo de Assistência a Brasileiros no Exterior, especialmente em crises. Tenha os contatos da Embaixada do Brasil em Dublin e dos consulados em Portugal, Lisboa e Porto, por exemplo. Também acompanhe os alertas das autoridades locais, como as autoridades oficiais de Portugal ou da Irlanda. Bom, aí vamos supor que o país onde você mora entrou numa crise ou está para entrar numa crise. Para onde você tem que ir? Quando falamos em um possível cenário de guerra, a pergunta natural é: para onde ir se a situação piorar? Não existe um país que possa ser considerado o mais seguro para todos. O que existe é uma forma de cada pessoa avaliar o que faz mais sentido para a sua realidade. O primeiro ponto é a neutralidade. Alguns países têm a tradição de se manter fora de conflitos armados, como aconteceu no passado com a Suíça, Suécia, a própria Irlanda ou mesmo nações fora da Europa. Verifique a posição política do país, o histórico de envolvimento em guerras e como ele se posiciona em organizações internacionais. O segundo ponto é a logística. Na prática, não adianta pensar em um destino distante se você não consegue chegar até lá. Avalie se o país é acessível por avião, ferry ou fronteira terrestre, a partir de onde você está. Considere também o custo e a rapidez dessa viagem em um cenário de emergência. O terceiro ponto é a entrada sem visto. Como brasileiro, você tem a vantagem de poder entrar sem visto em diversos países da Europa, da América Latina e de outras regiões. Em uma evacuação rápida, essa pode ser a diferença entre conseguir cruzar a fronteira ou ficar retido. Consulte quais países permitem entrada apenas com passaporte e por quanto tempo você pode permanecer. Se você já tem um passaporte europeu, também vale a pena considerar qual o melhor destino. Talvez seja melhor estar no país da sua cidadania, mas se seu país estiver envolvido diretamente em um conflito internacional, você pode ser obrigado a participar. Veja se o país tem a capacidade de receber estrangeiros em situação de crise, com hospitais, sistemas de abrigos e serviços públicos organizados. Quanto mais estável e menos polarizado o país for, maior a chance de atravessar a crise com segurança. A chave está em planejar antes. Faça uma lista curta de países possíveis para você e sua família, considerando neutralidade, logística e entrada sem visto. E mantenha essa informação organizada junto com os contatos das embaixadas e consulados. Assim, se a situação se agravar, você não perde tempo decidindo para onde ir. Já tem um plano baseado em critérios objetivos que aumentam sua chance de segurança. Antes de encerrar, aqui vão algumas ações práticas e imediatas que você pode começar hoje. Verifique a data de vencimento do seu passaporte. Se faltar menos de 6 meses, atualize seu passaporte agora.
Crie uma reserva de emergência de pelo menos 1.000 euros. Esse valor pode ser a diferença para comprar um voo de última hora. Tenha dinheiro em espécie guardado em notas pequenas para 3 dias. Anote e salve os contatos da embaixada e do consulado do Brasil no país onde você vive. Monte um kit básico de 72 horas de comida, água, medicamentos, documentos e itens de primeira necessidade, caso você não consiga sair do país naquele primeiro momento. Esses são passos simples, mas que aumentam muito a sua segurança em qualquer situação inesperada. E agora eu quero saber de você. Você sabe o que faria se uma guerra começasse amanhã? Comenta aqui embaixo quais são os passos de preparação que você pode começar hoje. E tem uma pergunta que muita gente me faz. Será que eu devo desistir do meu intercâmbio ou dos meus planos na Europa por causa do risco de guerra? A minha resposta é sempre a mesma. Não. Eu não acho que você deva desistir e eu não acredito que vai ter uma guerra. Mas e se um dia acontecer? A preparação entra aí. Porque se preparar não é viver com medo, é apenas estar pronto. Então é isso, galera, eu trouxe esse vídeo aqui para que você possa pensar se você está preparado e quais são alguns passos simples que você pode fazer para se preparar. Eu não quero alarmar ninguém, como eu falei, eu não acredito que estamos em perigo iminente de guerra, mas se tomarmos algumas atitudes a gente pode se livrar no momento mais oportuno. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, que aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu!